Como é natural, há quem se esforce por justificar a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Dois dos argumentos merecem umas observações. O primeiro argumento é que a NATO estava a avançar em direção à Rússia com propósitos belicistas. Mas a verdade é exatamente o oposto. Não foram os países ocidentais a se embarcarem os países do leste da Europa, que no século passado pertenceram ao bloco soviético. Foram esses países do leste da Europa que fugiram a 7 pés da esfera de influência russa, precisamente porque não acreditavam que estariam seguros lá. Foi para evitar que lhes acontecesse o que agora está a acontecer à Ucrânia que os países do leste da Europa procuraram aliar-se a quem lhes poderia dar garantias de segurança contra a Rússia. Eles tiveram décadas sob o domínio de ferro soviético, conhecem muito bem o sentimento imperialista russo. O segundo argumento é que a Rússia tem uma esfera de influência sobre a qual tem direito. Ou seja, os países em torno da Rússia seriam, na melhor das hipóteses, estados vassalos, com as eventuais ligações a países terceiros muito limitadas. A Ucrânia estava a aproximar-se do Ocidente, isso seria intolerável para a Rússia. Só que esse direito sobre os países vizinhos não existe. É próprio de países imperialistas quererem dominar os vizinhos. E isso é uma boa razão para eles procurarem salvaguarda. O Cazaquistão, a Ucrânia, a Bielorrússia, a Letónia e tantos outros países que fazem fronteira com a Rússia têm o direito de seguir o seu caminho, de se autodeterminar. Da mesma maneira, a França não tem direitos sobre a Bélgica ou a Suíça, nem a Argentina sobre o Paraguai ou o Uruguai, para dar alguns exemplos. A Rússia, como qualquer outro país, pode fomentar as boas relações com os seus vizinhos e dessa maneira conquistar legitimamente a amizade e a cooperação. E dessa maneira fazer crescer a sua influência. Não foi isso que o Putin fez. Ele achava que a força bruta, a ameaça, o poderio militar é que manteriam a esfera de influência russa. O Putin está a descobrir da pior maneira que não é assim. Cada dia que passa de guerra é um desprestígio para as forças armadas russas, que teoricamente deveriam ter esmagado a Ucrânia em 3 dias. Os números da quantidade de armamento russo são impressionantes, mas não basta isso para se ganhar uma guerra. E seguramente não é um bom argumento para conquistar a amizade e a confiança dos povos à volta.